Boa noite mais uma vez, meus irmãos, meus amigos. Estamos de volta para podermos considerar a palavra do Senhor e desta feita seguirmos em nossas considerações na primeira carta do apóstolo Pedro, a qual nós já convidamos a igreja a abrirem as suas Bíblias para que nós possamos proceder com a leitura do texto que nós encontramos no capítulo 2, hoje, concentrando a nossa atenção dos versículos 13 até o versículo número 17. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 até o versículo 17, assentados mesmos, como os irmãos, como os amigos se encontram, diz-nos o seguinte, palavra de Deus: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Até aqui, até o versículo 17. Que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique em nossos corações a sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, meus amigos, o cristão, o salvo em Cristo Jesus, ele vive a tensão entre duas realidades. O cristão, o salvo em Cristo Jesus, ele vive a tensão entre duas realidades. O que nós chamamos do já, o que nós chamamos do ainda não. Do já e do ainda não. Como salvos que nós somos em Cristo Jesus, nós desfrutamos, meus irmãos, nós desfrutamos, minhas irmãs, de todas as bênçãos, mas de todas as bênçãos espirituais resultantes, consequentes, decorrentes da salvação em Cristo Jesus. Nós experimentamos o perdão dos nossos pecados. Nós fomos pessoas justificadas pela obra redentora de Jesus Cristo. Hoje, nós nos tornamos, ou fomos tornados, habitação, morada do Espírito Santo. E por causa dessas e de outras bênçãos, no nosso coração, nas nossas almas, repousa uma segurança firme, uma segurança inabalável, de que mais cedo ou mais tarde, nós adentraremos a presença de Deus para toda a eternidade. É o que nós já desfrutamos. É o que nós já experimentamos no presente instante, no presente momento. Contudo, meus irmãos, contudo, minhas irmãs, a nossa redenção, a nossa salvação ainda não foi totalmente, ainda não foi completamente consumada, pois ainda nós não nos encontramos na presença eterna de Deus. Por isso, a nossa afirmação inicial, ou seja, que todo crente, ou seja, que todo salvo em Cristo Jesus vive a tensão entre essas duas realidades. Nós somos salvos em si, em certo sentido da palavra, mas essa salvação ainda não foi terminada, ainda não foi totalizada em nossas vidas. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, minhas irmãs, as nossas responsabilidades, as nossas obrigações, os nossos compromissos aqui neste mundo, aqui nesta terra, eles ainda não acabaram. Eles ainda não cessaram. Eles ainda não terminaram. Nós, como salvos em Cristo Jesus, temos compromissos. Nós, como salvos em Cristo Jesus, temos responsabilidades, quer seja em relação à nossa família,
quer seja em relação à igreja, quer seja em relação à sociedade. E quando, meus irmãos, minhas irmãs, nós cuidamos dessas responsabilidades, repito, quer seja no âmbito familiar, repito, quer seja no âmbito da igreja, repito, quer seja no âmbito da sociedade, quando nós vivenciamos todas essas realidades no seu todo, conforme nos ensina a palavra de Deus, nós daremos e damos bom testemunho do Evangelho e, através das nossas vidas, quer como família, quer como sociedade, quer como igreja, refletirá a glória e glória do nosso Senhor e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, quando nós consideramos essas nossas responsabilidades, quando nós consideramos os compromissos que nós devemos considerar como integrantes de uma família terrena aqui na terra, como integrantes da família de Deus aqui neste mundo e como integrantes dentro de uma sociedade, à luz do Evangelho, o resultado inevitável é que Deus, repito, será glorificado em nossas vidas. Foi por isso que Cristo, lá no Sermão do Monte, inclusive hoje pela manhã, na leitura devocional da escola dominical, nós vimos lá em Mateus, capítulo 5, versículo 16, Cristo assim falou: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, e prossegue Cristo, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando é que isso vai se dar? Quando é que isso ocorre em nossas vidas? Quando nós vivemos a integridade do Evangelho, quer seja no âmbito familiar, quer seja no âmbito eclesiástico da igreja, quer seja no âmbito da sociedade. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que é justamente desse tema, que é justamente desse assunto, que é justamente dessa realidade que Pedro, inspirado por Deus, ele fala, ele trata nesse trecho que nós acabamos de ler. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 até o versículo de número 17. Conforme nós vimos na nossa última meditação, inclusive hoje repassamos para que os irmãos pudessem recordar através do WhatsApp, Pedro, após fazer uma exortação geral aos cristãos para os quais ele escrevia, a quem Pedro chama de peregrinos e forasteiros deste mundo, para que aqueles irmãos suprimissem os seus desejos, e consideramos isso no versículo 11, Pedro, meus irmãos, Pedro, meus amigos, ele detalhará como esses cristãos, como esses peregrinos, como esses forasteiros viverão uma vida bonita de se ver. Tanto é que ele fala de viver com exemplar procedimento no versículo 12. Então, desde o versículo 13 do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 12, Pedro ele fará uma sequência de ambientes, de aspectos que estão diretamente relacionados às nossas vidas, nos quais eu, você, cada um de nós devemos cumprir com as nossas responsabilidades, devemos cumprir com as nossas obrigações, para que, através do nosso viver, para que, através do nosso bom testemunho, Deus, ele seja glorificado em nossas vidas. É interessante, irmãos, é interessante, meus amigos, porque a partir daqui do versículo 13, conforme nós acabamos de falar, até o capítulo 3, versículo 12, o apóstolo Pedro, ele vai destacar 4 ambientes. O apóstolo Pedro, ele vai destacar 4 aspectos da nossa vida, nos quais nós devemos viver a essência do Evangelho, para que a partir do nosso bom testemunho, a nossa forma bonita de se ver, Deus, ele venha a ser glorificado. Ele vai falar da nossa responsabilidade em sociedade. Ele vai falar da nossa responsabilidade no trabalho. Ele vai falar da nossa responsabilidade na família. Ele vai falar
da nossa responsabilidade na igreja, no povo de Deus aqui na terra. Então perceba que a nossa responsabilidade, que o nosso compromisso, ele não cessou com a salvação. Temos obrigações em termos de sociedade, obrigações em termos de trabalho, obrigações em termos de família, obrigações em termos de igreja, até aquele dia, até aquele momento, quando nós nos encontrarmos definitivamente com o nosso Salvador, para com Ele desfrutar da vida eterna. Foi como nós falamos, é atenção, do agora ainda não. Somos salvos, mas a nossa salvação ela não se concretizou. E por causa disso, enquanto estivermos nesse mundo, enquanto nós formos peregrinos, enquanto nós formos forasteiros, temos obrigação em sociedade, no nosso trabalho, na nossa família e na nossa igreja. Portanto, meus irmãos, meus amigos, hoje nós pensaremos no seguinte tema: vivendo como peregrinos em sociedade. Vivendo como peregrinos em sociedade. E hoje, conforme o próprio título da nossa mensagem já coloca, a gente vai ver quais são algumas incumbências, a gente vai ver quais são algumas responsabilidades, a gente vai considerar algumas das exortações que Pedro ele faz aqui nesse trecho, versículo 13 até o versículo 17, que dizem respeito à nossa vida social, que dizem respeito à nossa vida em sociedade. Afinal de contas, quer queiramos ou não, vivemos em sociedade. Então, repetindo o tema da nossa meditação, repetindo o tema da nossa mensagem na noite de hoje é vivendo como peregrinos em sociedade. E aí, quando nós olhamos esse trecho, quando nós consideramos essa passagem diante de nós, quais são, meus irmãos, quais são, meus amigos, as exortações que Deus, através do apóstolo Pedro, faz a cada um que somos forasteiros desse mundo. Faz a cada um de nós que somos peregrinos aqui nesta terra. São pelo menos duas. E pela graça do Senhor, nós vamos considerar cada uma delas na noite de hoje. Em primeiro lugar, meus irmãos, meus amigos, eu queria que nós considerássemos a exortação que é feita a necessidade de nós nos sujeitarmos às autoridades. A exortação, a sujeição às autoridades. A exortação, a sujeição às autoridades. E aqui eu lhes convido a acompanharem a leitura do versículo 13 e também do versículo 14. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 13 e também o versículo número 14. Diz-nos o seguinte, a palavra do Senhor: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Quando nós olhamos aqui esse trecho, verso 13, verso 14, o que é que nós vemos? Quando nós consideramos aqui esse trecho, o que é que nós encontramos? Meus irmãos, meus amigos, simples. Aqui nós observamos o apóstolo Pedro encorajando, exortando, admoestando os cristãos a se submeterem às autoridades constituídas. Se nós fôssemos resumir, poderíamos resumir o entendimento, a interpretação desse trecho, dessa passagem, dessa forma. Desse texto, dessa passagem, dessa maneira. Pedro aqui está encorajando os seus leitores e, como consequência, cada um de nós hoje, que somos cristãos, que somos salvos, que somos povo de Deus aqui na terra, a quê? A que nós nos submetamos às autoridades constituídas. Essa palavra sujeição, que Pedro a usa logo na parte inicial do versículo 13,
ela significa, irmãos, ela significa, amigos, literalmente, se colocar debaixo de uma ordem. Se colocar debaixo de uma ordem. Ou, se nós formos mais diretos, ou, se nós formos mais precisos, significa se subordinar a alguém ou alguma coisa. Se subordinar a alguém ou alguma coisa. Nesse contexto, significa se colocar debaixo das autoridades. Nesse contexto, significa se submeter às autoridades. E é interessante, meus irmãos, meus amigos, porque quando você analisa versículo 13, versículo 14, versículos 15, versículo 16, você vai perceber de uma forma mais prática, você vai perceber de uma forma mais direta quais são algumas formas, quais são algumas maneiras, quais são alguns modos através dos quais deve-se dar essa sujeição que eu, que você, que cada um de nós devemos às autoridades, conforme a exortação de Pedro aqui nesta passagem. Então nós vamos considerar pelo menos esses 4 detalhes. Nós vamos considerar pelo menos essas 4 formas, pelo menos essas 4 maneiras através das quais deve-se dar a nossa sujeição às autoridades. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, essa sujeição que nós devemos às autoridades, ela está vinculada ao nosso temor a Deus. A nossa sujeição às autoridades constituídas, ela está vinculada, ela está atrelada, ela está ligada ao nosso temor e ao nosso temor a Deus. É por isso que Pedro, ele usa a expressão, por causa do Senhor. Por causa do Senhor, e que está escrita aqui no versículo número 13. Então, Pedro aqui nos ensina que nós devemos, meus irmãos, que nós devemos, meus amigos, nos subordinar às autoridades humanas como obediência ao nosso Deus, como obediência ao nosso Senhor naquilo que não fere os princípios da palavra do Senhor. Olha só que coisa interessante, olha só que coisa fantástica. Deus, ele quer de nós, meus irmãos, Deus, ele quer de nós, minhas irmãs, que nós nos submetamos às autoridades constituídas, desde que essa sujeição, desde que essa obediência, ela não fira, ela não entra em choque com os princípios que nós encontramos, com as verdades que nós temos e temos na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Isso fica muito claro, isso fica muito direto, sobretudo no final do versículo 13, quando Pedro, ele especifica as funções das autoridades humanas. Quando Pedro, ele especifica as funções das autoridades constituídas. Para que servem as autoridades humanas? Para que servem as autoridades constituídas? Pedro fala, no finalzinho do versículo 13, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. As autoridades civis, as autoridades humanas, elas têm esse duplo sentido, elas têm essa dupla finalidade: castigar os malfeitores e também elogiar aquelas pessoas que praticam o bem. Uma vez que a autoridade saia desse caminho, uma vez que a autoridade não siga nesse princípio, se torna desnecessária a nossa sujeição, se torna desnecessária a nossa desobediência. Então, nós temos aqui uma exortação que nós devemos nos submeter às autoridades civis, sim. Até onde? Até onde o nosso temor a Deus não for atingido. É por isso que o próprio Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 29, quando estava sendo perseguido pelas autoridades religiosas de Jerusalém, em que ele foi constrangido a não mais anunciar o evangelho, Pedro falou de maneira muito clara, Pedro falou de maneira muito direta: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi a sua própria experiência,
foi a sua própria vivência. Então, nós devemos nos sujeitar às autoridades, sim. E qual é o princípio que nós devemos atentar? Desde que o nosso temor a Deus não venha a ser atingido. É a primeira coisa. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, essa sujeição que nós devemos às autoridades constituídas, ela se estende a todo e qualquer poder civil. Essa sujeição, ela se estende a todo e qualquer poder civil. É por isso que Pedro fala em rei, aqui nessa passagem. É por isso que Pedro fala em autoridades. O rei, meus irmãos, o rei, meus amigos, referido aqui pelo apóstolo Pedro, diz respeito ao imperador romano, que nos tempos de Pedro, quem era? Nero. Todos nós sabemos, ou pelo menos boa parte de nós sabemos, que Nero foi um dos grandes, no sentido da grandeza em si, não no sentido da honestidade, nem tampouco da piedade, mas foi um dos grandes imperadores do Império Romano. Então, o rei ao qual Pedro faz referência era o imperador, que dentro do seu contexto era justamente o imperador Nero. Mas não só os reis, Pedro faz menção também às autoridades. E quem eram essas autoridades às quais Pedro aqui faz menção? Ele se refere aqui, de maneira específica, aos governadores, que eram nomeados tanto pelo imperador, como também podiam ser nomeados pelo Senado de Roma. Então, quando os governadores de determinadas regiões, eles eram indicados pelo imperador, a sua permanência naquela região, ela se dava por tempo indeterminado. Mas quando os governadores, eles eram nomeados pelo Senado de Roma, eles tinham um tempo determinado em termos de prestação de serviço, em termos de mandato. Então, um exemplo que nós podemos dar dessa realidade é Pilatos, que era governador da Judeia nos tempos do Senhor Jesus Cristo. No caso Pilatos, ele recebeu uma indicação direta do imperador até então, para que ele pudesse ser juiz e governar toda a Judeia. Então, é esse jogo de palavras de reis e autoridades aos quais Pedro aqui faz referência. Dessa forma, meus irmãos, dessa forma, meus amigos, trazendo para a nossa realidade hoje, nós devemos sujeição a toda e qualquer autoridade civil e também militar. A toda e qualquer autoridade civil e também militar, seja ela de que tipo for, seja o poder executivo, seja o poder legislativo, seja o poder judiciário. Isso desde a infância a gente aprende a divisão de poderes que há na nossa república. Poder executivo, que executa, poder legislativo, que cria as leis, poder judiciário, que julga a lei. Pelo menos deveria ser assim. Infelizmente no Brasil, principalmente com o judiciário, infelizmente não é assim. Mas não só isso. Toda e qualquer autoridade civil em qualquer nível, seja a nível federal, seja a nível estadual, seja a nível municipal. Todos eles, meus irmãos, presidentes, governadores, prefeitos, senadores, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, juízes, desembargadores, promotores, enfim, todo o sistema que nós temos em termos de autoridade, todos eles são ministros de Deus e agem conforme a sua vontade. E se você quiser saber mais acerca disso, depois você abra a sua Bíblia, lá em Romanos capítulo 13, e vá até o versículo 10, que você vai entender detalhadamente isso que nós estamos falando. Como o nosso propósito é apenas expor Pedro, eu não vou entrar nesse detalhe, posteriormente você pode fazer isso lendo Romanos capítulo 13. Então, em segundo lugar, essa sujeição, conforme nós estamos a falar, se estende a todo e qualquer poder civil e também militar. Mas não só isso. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, meus amigos, essa sujeição, ela serve como defesa do Evangelho. Essa sujeição que nós devemos às autoridades constituídas, ela serve como defesa do Evangelho. Vejam aí, versículo 15. Na verdade, acompanhem conosco, por favor.
Veja, porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos. Não sei se vocês se lembram, não sei se vocês se recordam, mas na última vez em que aqui estivemos, ao expor Pedro 2, de 11 até o versículo 12, nós vimos que havia 3 acusações que recaíam sobre os cristãos, principalmente no primeiro século, principalmente nos primeiros 100 anos da Igreja de Cristo aqui na Terra. Os cristãos, eles eram acusados de canibais, os cristãos, eles eram acusados de adúlteros, os cristãos, eles eram acusados de rebeldes. Por quê? Porque eles não prestavam culto ao imperador. Havia essa ordem, que todos aqueles habitantes que compunham o Império Romano prestassem culto ao imperador que governava o império naquele momento. E aí, quando os cristãos se defrontavam com essa realidade, qual era a reação que eles tinham? Não, César não vai ser adorado. O único que deve nossa adoração, o único que deve nosso louvor é Cristo. E por causa disso, os cristãos eram tidos como pessoas rebeldes. E aqui, quando você chega ao versículo 15, e quando você percebe essa exortação que Pedro aqui faz, ele está mostrando, meus irmãos, ele está mostrando, meus amigos, que a partir do momento que os crentes, a partir do momento que os cristãos se sujeitassem às autoridades constituídas, eles iriam silenciar as falsas acusações, as mentiras que eram propagadas contra eles, no caso, contra os cristãos. É interessante nós atentarmos para o significado dessa palavra emudecer, que nós temos aí no versículo 15, que nós temos aí nesse trecho da palavra. Literalmente falando, meus irmãos, literalmente falando, meus amigos, significa tapar a boca para impedir a saída de qualquer som. Então, qual era a realidade? Os cristãos, eles eram acusados de pessoas rebeldes, de insurgentes ao imperador. Por quê? Porque não lhe prestava culto. Aí vem Pedro e diz: não, se sujeitem às autoridades no Senhor, se sujeitem às autoridades em Cristo, porque ao agir dessa forma, porque ao agir dessa maneira, vocês vão impedir que essas pessoas façam falsas acusações contra o Evangelho. Então, é por isso que essa sujeição, ela se via para quê? Para defender o Evangelho. E não só isso, em quarto lugar, meus irmãos, em quarto lugar, meus amigos, essa sujeição, ela era necessária por causa da nova realidade espiritual que os cristãos experimentavam. Essa sujeição às autoridades constituídas, ela era necessária por causa da nova realidade espiritual que os cristãos vivenciavam pelo fato de estarem em Cristo. Olhem só aí o que nós encontramos no versículo 16, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Diz o seguinte: como livres que sois, não usando, todavia, a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos e servas de Deus. Então, aqui no versículo 16, Pedro diz, meus irmãos, Pedro diz, meus amigos, que a nossa liberdade, a liberdade espiritual que nós temos em Cristo, nos leva a nos sujeitarmos às autoridades. Olha só que coisa fantástica, olha só que coisa interessante, olha o que é a ética cristã, no seu sentido mais direto, no seu sentido mais exato. Nós somos livres, nós gozamos da liberdade em Cristo, e por causa disso, por causa dessa condição espiritual, você, todos nós, meus irmãos, devemos nos sujeitar às autoridades. É por isso que Pedro, ele descreve os cristãos aqui como servos. A palavra servos que nós encontramos no versículo 16, literalmente falando, significa escravos. No caso, escravos de Deus. Nós somos escravos. Nós somos escravas do Senhor. Então, ao servirmos ao nosso Deus, ao servirmos ao nosso Senhor, esse serviço deve envolver também sujeição às autoridades que Deus constituiu.
toda e qualquer autoridade, seja ela boa, toda e qualquer autoridade, seja ela má, ela é instituída por Deus, ela é instituída pelo Senhor. Romanos 13, mais uma vez, é claro nesse sentido, e por causa disso, quando nós servimos a Deus, nós também devemos servir as autoridades que foram por Deus instituídas no Senhor, conforme nós vimos anteriormente, conforme nós vimos na primeira subdivisão, porque os cristãos poderiam correr esse risco. Somos livres, então nós não devemos a nossa sujeição a autoridade nenhuma. Nós somos salvos e por isso nós não devemos nos submeter a ninguém, somente a Deus. Não. O nosso serviço a Deus envolve também a nossa sujeição às autoridades constituídas. Então, o que é que nós vemos aqui, meus irmãos? Então, o que é que nós vemos aqui, meus amigos? Nós encontramos a exortação de Pedro para que nós vivamos piedosamente em sociedade, em primeiro lugar, nos sujeitando às autoridades constituídas. Em primeiro lugar, no temor de Deus. Em segundo lugar, a todos os poderes, sejam eles civis ou militares. Em terceiro lugar, para calar os caluniadores. E, em quarto lugar, por causa da nossa liberdade, a nossa liberdade espiritual, a nossa liberdade em Cristo Jesus. E diante de tudo isso que nós estamos expondo, diante de tudo isso que nós estamos falando, nós podemos estar nos indagando, nós podemos estar nos questionando. Como é difícil essa exortação que Pedro faz aqui. Realmente, é muito difícil. É muito difícil. Porque é difícil, meus irmãos, é difícil, meus amigos, nós nos sujeitarmos. Na verdade, o pecado, ele entrou no mundo por causa de uma rebeldia. O pecado, ele entrou no mundo por causa de uma insurreição. Então, está na nossa natureza, está no nosso DNA a rebeldia, a atitude recalcitrante, e nunca nós estarmos dispostos a nos sujeitarmos a alguém ou alguma coisa. Mas aqui nós observamos Deus, através do apóstolo Pedro, nos exortando, nos admoestando a nos sujeitarmos a todas as autoridades constituídas. Nos tempos de Pedro, conforme nós falamos, quem era o imperador romano? Era Nero. E Nero era a autoridade principal, era o soberano, vamos assim dizer, de todo esse império. E quem é Nero? Nero foi um dos piores imperadores que o Império Romano já teve, em termos de postura, em termos de comportamento. Sob o seu governo, Roma foi incendiada, e os cristãos foram culpados por causa daquele incêndio. Sob o seu governo, Paulo ele foi decapitado, porque pregava o evangelho. Sob o seu governo, Pedro, ele foi morto, ele foi crucificado de cabeça para baixo. Olha só que coisa interessante. Pedro ele dá uma instrução para que nós nos sujeitemos às autoridades, e ele mesmo foi morto por causa de uma autoridade. Nero, o imperador romano da sua época, que queimou Roma, que matou Paulo e que também depois matou o próprio Pedro. Mas o evangelho é assim. O evangelho, ele é desafiador. Não é esse evangelho de chocolate que a gente está vendo hoje, não. Muito fácil, com muitas bênçãos, com muitas vitórias. Não, o evangelho genuíno é o evangelho do compromisso, que requer obrigação minha, que requer obrigação sua, que requer obrigação de cada um de nós. Se de fato nós queremos glorificar a Deus em nossas vidas. Então, como é que nós devemos viver em sociedade? Em termos gerais, nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. Contudo, meus irmãos, meus amigos, há uma segunda exortação que nós encontramos nesse trecho. Há uma segunda exortação que nós encontramos nessa passagem, a saber, a exortação quanto aos deveres a várias classes. A exortação quanto aos deveres às várias classes. E onde é que nós vemos isso? Versículo 17. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 17. Olha só aqui essa exortação que Pedro faz a várias classes.
e que nós devemos nos sujeitar, uma vez que nós vivemos em sociedade. Diz o seguinte: tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. O que é que nós vemos aqui, meus irmãos? O que é que nós vemos aqui, meus amigos? Pedro fazendo mais um encorajamento sobre a forma, sobre a maneira como nós devemos tratar várias classes, vários tipos de pessoas que nós encontramos aonde? Na sociedade, no nosso convívio social. Essas classes, elas envolvem as pessoas, de maneira geral. Essas classes, elas envolvem os irmãos que nós temos em Cristo Jesus. Essas classes, elas envolvem o próprio Deus. Essas classes, elas envolvem também o rei. Então vamos ver cada uma delas, vamos ver qual deve ser o nosso comportamento em relação a cada uma delas. Em primeiro lugar, as pessoas, de maneira mais abrangente. Em primeiro lugar, as pessoas de maneira geral. Olha só a exortação que nós encontramos logo no início do versículo 17. Tratai todos com honra. Tratai todos com honra. A palavra honra, que nós temos aqui no versículo 17, ela significa respeito, ela significa consideração, ela significa respeitar, ela significa ter consideração por algo ou por alguma coisa. Então, aqui, nesse pequeno trecho, Pedro, meus irmãos, Pedro, meus amigos, nos mostra que os cristãos, eles devem tratar a todas as pessoas com o devido respeito, com a devida deferência, independente da posição que estas pessoas, elas ocupam e ocupam na sociedade. E deixa eu dizer um negócio bem interessante. Deixa eu falar uma coisa fantástica aqui nessa palavra de Pedro. Essa exortação que Pedro faz aos cristãos, para que eles honrassem, para que eles respeitassem todas as pessoas, independente da sua posição, independente da sua condição, seja ela social, seja ela material, seja ela racial, seja ela de gênero, ela era uma grande revolução para os tempos do apóstolo Pedro. Sabe por quê? Nos tempos em que Pedro escreveu essa carta, havia em todo o Império Romano aproximadamente 60 milhões de escravos. Havia, nos tempos do apóstolo Pedro, quando ele escreveu esta carta aqui, aproximadamente 60 milhões de escravos. E aqui, no dizer de Pedro, os escravos, eles deveriam ser tratados com respeito. Os escravos, eles deveriam ser tratados com honra. Os escravos, eles deveriam ser tratados com deferência. Pense numa mensagem revolucionária. Porque nos tempos de Pedro, irmãos, amigos, um escravo, ele era apenas uma mercadoria. Um dono, um senhor de escravo, poderia fazer qualquer coisa com ele, inclusive judiá-lo, inclusive tirar a própria vida, que ele não seria punido por nenhuma dessas atitudes. Aí chega Pedro agora com a mensagem cristã, chega Pedro agora regulando o nosso comportamento na sociedade, se dirige para os irmãos e diz: olha, tratem todos com honra, inclusive os escravos. Isso é que eu chamo de mensagem inclusivista. A gente vê essas bobagens hoje por aí, como se tivesse inventado a roda. O Evangelho, meus irmãos, o Evangelho, meu amigo, ele já traz tudo isso. Ele em si já é uma mensagem inclusiva. Ele em si já é uma mensagem que traz inclusão. Ele não faz distinção, ele não faz separação em termos de pessoas. Então, todos os tipos de pessoas deveriam ser respeitadas, deveriam ser valorizadas. Por quê? Porque essa é a mensagem inclusiva do Evangelho. Então, qual deveria ser o comportamento dos irmãos, em termos de sociedade? A todas as pessoas de maneira geral, eles deveriam o quê? Honrá-las. Mas não só isso. Em segundo lugar, os irmãos. Olha só o que Pedro, ele fala aí no versículo 17. Amai os irmãos. Amai os irmãos. Aqui, nesse trecho, Pedro, ele ordena que o amor, ele fosse visto entre aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus.
Na verdade, era esse amor que identificaria os verdadeiros filhos de Deus, os verdadeiros filhos do Senhor. E como é que ele deveria ser vivenciado? E como é que ele deveria ser praticado? De maneira mútua, sem distinção, sem separação. E algo interessante também que nós observamos aqui. A igreja, meus irmãos, a igreja, meus amigos, sobretudo no primeiro século, uma das bases que explica a sua permanência, pelo fato de ela não ter sido fulminada na perseguição, era porque os irmãos se amavam, e se amavam mutuamente. A perseguição vinha, as tribulações vinham, mas os cristãos eles estavam unidos, coesos, e o que vinculava esses irmãos era o quê? O amor. E essa palavra aqui, amor, só para destacar, é o amor não no sentido da amizade, é o amor não no sentido da atração física, mas é o amor no sentido mais sublime, é o amor ágape. E era assim que os cristãos deveriam tratar os outros cristãos. Amem os cristãos. Tratem com honra todas as pessoas e amem de maneira especial os cristãos. Mas não só isso. Em terceiro lugar, Deus. E o trecho aqui segue: temei a Deus. Temei a Deus. Essa palavra temor que nós encontramos aqui, ela significa respeito, mas não o mesmo respeito que nós temos no significado da palavra honra, que nós acabamos de ver. Esse respeito aqui é um respeito diferente, é um respeito que nós chamamos de respeito reverente, é um respeito que nos leva a reverenciar alguém, no caso aqui é Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tratado como igual. Nós tratamos as pessoas de maneira igual, mas a Deus nós temos reverência, a Deus nós temos temor, e é esse o tratamento que nós devemos dar a Ele, é esse o tratamento que nós devemos dar ao Senhor. Não foi sem razão, e nós observamos isso, que lá no livro de Isaías, quando estavam na presença de Deus, os anjos, eles cobriram os seus rostos, eles temeram a Deus, e é assim também que nós, irmãos, é assim também que nós, irmãs, devemos nos comportar em relação ao Senhor, ou seja, de temê-lo. E por fim, Pedro encerra, o rei, finalzinho do versículo 17, honrai o rei. Essa palavra honrar aqui é a mesma que nós acabamos de nos referir há poucos instantes. Significa respeito, significa deferência. Então, é assim que também nós devemos nos comportar em relação às autoridades, respeitá-las, de considerá-las. É esse o comportamento que Deus ele exige de nós. E é interessante, porque quando você tem esse comportamento, quando você tem essa postura, você evita dois grandes problemas que, via de regra, estão presentes no nosso relacionamento com as autoridades, nos nossos relacionamentos com o governo. Qual o primeiro problema? De você deificar o governo ser o seu Deus. Isso nós encontramos, sobretudo, nos regimes socialistas, nos regimes comunistas. É bem interessante que o próprio fascismo, que é uma filosofia que nós observamos na história, nós observamos que ela se volta completamente para o governo, ela se volta completamente para o Estado. Tanto é que existe uma frase bem célebre de Mussolini, que foi um dos idealizadores do fascismo, que ele dizia o seguinte: tudo no Estado, nada contra o Estado, nada fora do Estado. O que é isso? Idolatria ao governo. Então, quando você tem essa percepção de honrar o governo, mas não idolatrá-lo, você vai evitar alguns problemas, você vai evitar algumas dificuldades. Mas não só isso. Isso nos isenta também de outro problema, que é o quê? De nós idolatrarmos os governantes. Não tem gente que faz isso, né? Idolatra um determinado prefeito, um determinado governador, um determinado presidente, uma determinada autoridade civil, como se ela fosse o seu Deus. Não, meus irmãos, não é assim. Não é assim, eles são iguais. Devemos respeitá-lo, inclusive nos protocolos, na maneira como nós os tratamos, mas Pedro diz que a mesma honra, que o mesmo respeito que nós devemos dar a todos, nós também devemos dar às autoridades constituídas. Então, isso evita esse grande erro que muitas vezes as pessoas têm quanto aos políticos, de terem políticos como Messias, aquele político que vai resolver o problema de todo mundo. Você se engana, isso nunca aconteceu, isso nunca vai acontecer.
E o próprio pensamento conservador, ele é contra a esse tipo de visão, esse tipo de entendimento. Quem quiser aprender mais, depois me procura, que a gente pode tratar sobre esse assunto. Então, na noite de hoje, meus irmãos, na noite de hoje, meus amigos, nós vimos 2 pontos. Nós vimos 2 divisões de como nós devemos viver nesse mundo como peregrinos, de como nós devemos viver como peregrinos na sociedade. Em primeiro lugar, nós temos o quê? A exortação, a sujeição às autoridades, que deve ser no temor do Senhor, que deve ser estendida a todos os tipos e níveis, que deve calar os nossos caluniadores, que deve ser vivenciada por nós, porque hoje nós somos livres em Cristo Jesus. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós vimos a exortação quanto aos deveres a várias classes que nós encontramos na sociedade. Devemos respeitar a todos, devemos amar os nossos irmãos em Cristo, devemos reverenciar a Deus e devemos respeitar também as autoridades. E diante disso, meus irmãos, e diante disso, meus amigos, o que é que a gente faz com todas essas informações? Eu separei aqui pelo menos 4 aplicações para a gente pensar, para a gente refletir um pouco nessa parte final da nossa meditação. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, olhemos para Cristo. Olhemos para Cristo, que foi um modelo perfeito de sujeição às autoridades constituídas. Olhemos para Cristo, que foi o modelo perfeito de sujeição às autoridades constituídas. Lá em João 19, quando Cristo estava sendo interrogado por Pilatos, ele disse a Pilatos que nenhuma autoridade Pilatos tinha que não fosse dada por Deus, que não fosse dada dos céus. Um pouco antes de João, capítulo 19, Cristo ele falou de maneira clara que nós devemos dar a Deus aquilo que pertence a Deus e que nós devemos dar a César aquilo que pertence a César. Cristo, ele se submeteu às autoridades romanas, inclusive na sua morte por crucificação, homologada justamente pelo Império Romano. Então, quando você olha o modelo perfeito de cidadania, você deve enxergar quem primeiramente? Cristo. Ele se comportou, ele viveu neste mundo como um verdadeiro cidadão. Não pecou jamais nas suas obrigações, não pecou jamais nas suas responsabilidades, não pecou jamais nas suas incumbências como um cidadão em meio à sociedade. Ele entendia a origem das autoridades, ele sabia se comportar perante as autoridades. Então, é olhando para Cristo, é vendo o seu exemplo, que eu, você, cada um de nós, irmãos e irmãs, nos comportaremos como bons cidadãos em nossa sociedade. A gente não precisa de muito não, somente Cristo. A gente não precisa de muito não, somente observar o seu exemplo. Então, olhemos para Cristo, o modelo perfeito de sujeição às autoridades. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, oremos pelas autoridades que nos foram constituídas. Oremos pelas autoridades que nos foram constituídas. Essa é a orientação bíblica para que nós vivamos vida mansa e tranquila e para que assim vivamos de forma agradável a Deus. Se você olhar, agora não, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 2 e 3, você vai encontrar essa exortação, que nós devemos orar por todas as autoridades. Para que vivamos vida mansa e tranquila, para que vivamos vida que seja agradável a Deus. Portanto, ao invés de falarmos mal das autoridades constituídas, oremos por essas autoridades. Portanto, ao invés de nós idolatrarmos determinadas autoridades, que nós oremos por essas autoridades. Então, devemos elogiar quando elas fazem aquilo que é correto, devemos criticar quando elas fazem coisas que não são corretas, mas jamais nós devemos esquecer de orar pelas autoridades. É um mandamento bíblico, é um mandamento que nós encontramos na palavra do Senhor. Repito, para que vivamos vida tranquila e mansa. Em terceiro lugar, meus irmãos, em terceiro lugar, minhas irmãs, testemunhemos do Evangelho sendo bons cidadãos. Testemunhemos do Evangelho sendo
bons cidadãos. Cumpramos com os nossos deveres sociais, seja às pessoas, seja aos irmãos, seja às autoridades. A nossa salvação, a nossa redenção, ela não está separada da nossa vida aqui na terra. Lembremos, meus irmãos, lembremos, minhas irmãs, que nós somos salvos, mas ainda nós não fomos glorificados. Então, enquanto você estiver aqui nesta vida, enquanto você estiver aqui neste mundo, seja um bom cidadão, cumpra com seus deveres, cumpra com as suas obrigações, para que você manifeste Cristo na sua vida e não seja causa de tropeço, não seja causa de escândalo do Evangelho, uma vez que você tem um comportamento inadequado em relação às autoridades. É isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que nós devemos fazer. E por fim, àqueles amigos, e por fim, àquelas amigas, nós também temos uma aplicação, um desafio final. Ou seja, seja um cidadão dos céus, vivendo neste mundo em temor a Deus. Seja um cidadão dos céus, vivendo neste mundo em temor a Deus. E para que isso aconteça, meu amigo, para que isto aconteça, minha amiga, não há outro caminho, não há outra alternativa para você que não Cristo. Através da sua obra, o Senhor Jesus Cristo, Ele abriu os portais da cidade celeste. Através do seu sacrifício, que nós iremos relembrar daqui a alguns momentos, Cristo, Ele abriu o caminho para que nós sejamos cidadãos celestiais. Por isso a necessidade que você tem de se voltar para Ele. Por isso a necessidade que você tem de clamar pela sua misericórdia. Por isso a necessidade que você tem de se lavar no seu sangue, para que você possa ser uma nova criatura e viva aqui neste mundo como um peregrino, esperando a sua cidadania celestial ela ser consumada. Isso só se dá. E isso só acontece através de Cristo Jesus. Portanto, que Ele lhe abençoe, que Ele fale profundamente ao seu coração, e assim você possa, em humilhação, e assim você possa, em arrependimento, se prostrar perante o Salvador. Meus irmãos, meus amigos, que Deus Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, e prepare-se, no nosso próximo encontro, a gente vai ver como nós devemos nos comportar em nosso trabalho, vivendo como peregrinos no nosso trabalho. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.